Nessa aula, vamos abordar os impactos ambientais do ciclo de vida das baterias de níquel-cádmio, os instrumentos e medidas de controle. Temos quatro objetivos principais, que são caracterizar a bateria de níquel-cádmio e seu ciclo de vida, definir cadeia produtiva da bateria, descrever as etapas do processo produtivo e identificar os impactos ambientais, os instrumentos e as medidas de controle. Em primeiro plano, precisamos entender o que é a bateria de níquel-cádmio. Elas são baterias recarregáveis, as quais utilizam as reações de oxirredução dos elétrons de níquel e cádmio para armazenar energia. Essas baterias são amplamente utilizadas em setores tais como telecomunicações, aeronáutica, indústria médica, sistemas de emergência e indústria de ferramentas portáteis, devido à sua alta robustez, tolerância à variação de temperatura e capacidade de descarga profunda. Com a utilização de aparelhos portáteis, a demanda por essas baterias cresceu no mundo todo, inclusive no Brasil, e, consequentemente, a quantidade de resíduos provenientes de sua produção também cresceu. Para identificar os riscos ambientais que elas podem causar, precisamos conhecer a composição dessas baterias. A composição elementar refere-se ao conjunto de elementos químicos que compõem um determinado produto. A composição elementar das baterias de níquel-cádmio se caracteriza pela presença de elementos químicos, tais como níquel, cádmio, potássio, oxigênio, hidrogênio, alumínio, carbono, ferro, lítio, sódio e zinco. Esses elementos combinados formam os materiais e componentes da bateria, isto é, os eletrodos, os eletrólitos, os separadores e o invólucro externo, a carcaça. Quando chega o fim da vida útil e as baterias são descartadas, esses elementos são depositados no meio e causam alterações nos ecossistemas. Por exemplo, o cádmio e o níquel são metais pesados e possuem um potencial poluidor, visto que podem contaminar os corpos d'água, o solo e se acumulam ao longo dos níveis tróficos, intoxicando os seres vivos. Podemos considerar também que ao longo do ciclo de vida da bateria são utilizados energia, água, diversos materiais e o trabalho humano, que não entram na composição do produto final. Ao conjunto desses fatores denomina-se composição invisível ou virtual. Tudo isso pode gerar impactos negativos. Por exemplo, para a produção de uma tonelada de baterias de níquel-cádmio, são utilizados cerca de 150 mil litros de água ao longo do ciclo de vida. Já em relação à produção de cada bateria, são gastos em média 3.000 kWh de energia. Agora, vamos explicar as estruturas da cadeia produtiva e o processo de fabricação da bateria de níquel-cádmio, com enfoque nos riscos ambientais. Para fabricar um produto qualquer, é preciso toda uma estrutura com diversas empresas encadeadas, desde a extração de elementos químicos, beneficiamento e transformação em matérias que vão ser utilizadas na fabricação. Além disso, é necessária uma estrutura regulamentadora e normatizadora que desenvolva leis e normas de certificação que visam garantir a responsabilidade ambiental e social em todo o ciclo de vida. Ao conjunto dessas empresas encadeadas denomina-se cadeia produtiva. Ela pode ser dividida em três: a cadeia de suprimentos, a cadeia principal e a cadeia auxiliar. A cadeia de suprimentos é responsável pelo fornecimento das matérias-primas, dos maquinários, equipamentos e serviços. No caso das baterias de níquel-cádmio, a cadeia de suprimentos vai fornecer o níquel e cádmio para os eletrodos, as soluções para os eletrólitos, o plástico e aço para a carcaça de todos os outros componentes. Além disso, ela vai fornecer os equipamentos de inserção de eletrodos e selagem das baterias, ou seja, todos os insumos necessários para o processo produtivo. Os processos produtivos realizados ao longo da cadeia representam riscos ambientais, tais como a mineração e a produção de plástico, que resultam respectivamente na contaminação do solo e dos corpos d'água e na poluição atmosférica pela emissão de gases poluentes. A cadeia auxiliar vai fornecer todo um sistema de logística e transporte, assim como o desenvolvimento da tecnologia e estrutura de regulação e normatização do processo produtivo. E, por fim, a cadeia principal, que é responsável pelo processo de fabricação da bateria em si. Para que isso seja possível, utiliza-se os insumos fornecidos pela cadeia de suprimentos e o apoio logístico de transporte e tecnologia da cadeia auxiliar.
Já na montagem final, juntam-se os componentes fornecidos à bateria, que deve ser hermeticamente selada e testada conforme os requisitos técnicos e legais. Após isso, a bateria é destinada ao seu uso final. No fim da vida útil, as baterias são descartadas. Esse descarte pode acontecer de maneira adequada ou não. Considerando que essas baterias são resíduos perigosos, quando jogadas em aterros ou queimadas, elas liberam cádmio e níquel, que podem contaminar o solo, podem filtrar em lençóis freáticos e contaminar cursos de água, afetando os ecossistemas, os seres vivos e a saúde humana. Considerando esses riscos, a reciclagem dos metais pesados funciona como uma medida de controle dos impactos gerados pelo ciclo de vida das baterias de níquel-cádmio. A reciclagem tem duas alternativas: a rota pirometalúrgica, baseada na utilização de altas temperaturas sob vácuo, e a rota hidrometalúrgica, que usa soluções químicas e troca iônica. Ambas recuperam cádmio e níquel para reinserção na indústria. Esses processos de reciclagem consomem 46% menos de energia do que a extração primária do cádmio e 75% menos de energia em relação à extração primária do níquel. Além disso, a extração de minerais pode ser reduzida, evitando o acúmulo de metais pesados no solo. Para regulamentar todo o ciclo de vida, existem instrumentos de gestão ambiental que atuam como força de controle desses impactos, tais como leis, normas de certificação e padrões de boas práticas. Por exemplo, toda empresa que utiliza recursos naturais ou tem potencial poluidor deve submeter-se a um processo de licenciamento ambiental, como determina a Política Nacional do Meio Ambiente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos obriga as fábricas a implementar logística reversa e destinar de forma ambientalmente correta os resíduos, além de elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A Resolução CONAMA 257 de 1999 obriga a coleta e reciclagem de baterias contendo metais pesados. Para garantir o cumprimento desses requisitos legais, os fabricantes são obrigados a disponibilizar pontos de recolhimento, fechando o ciclo de vida de forma social e ambientalmente responsável. Agora, ao fim dessa aula, você consegue visualizar a complexidade do ciclo de vida das baterias de níquel-cádmio, seus riscos ambientais e os instrumentos e medidas de controle dos impactos negativos. Muito obrigado por assistir à videoaula. Esse vídeo foi produzido exclusivamente para fins didáticos e não visa nenhum tipo de lucro.